Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de metrologia com o professor Antônio Granado. Hoje vamos conhecer o paquímetro, um instrumento de medição bastante importante na indústria mundial, sobretudo na indústria automobilística e na indústria produtora de componentes acessórios. Esse instrumento ele permite obter medidas em milímetros, bem, e em polegadas, sim? Então, as medidas em polegadas são tomadas na parte superior e as medidas em milímetros são tomadas na parte inferior. Esse instrumento aqui, ele é do tipo mecânico, sim? Esse aqui é um paquímetro universal com relógio, sim? Esse relógio, essa agulha, ela vai girando no sentido horário, assim que a gente vai desplaçando, vai deslocando essa régua móvel para trás. E esse aqui possui um display, ele é digital e ele oferece a leitura das medidas, seja em polegadas ou em milímetros, nesse display, sim? E temos aqui mais um tipo dele, beleza? Então, vamos conhecer as partes do paquímetro. O paquímetro ele está composto primeiramente por uma régua fixa, que é essa chapa metálica que podemos enxergar aqui, na qual podemos enxergar as graduações em milímetros na parte inferior e as graduações em polegadas na parte superior. Essas pequenas réguas graduadas que estão aqui são conhecidas como nônios, sim? São conhecidas como as escalas, sim? Dos paquímetros. Aqui na parte superior eu tenho a escala em polegada. Aqui dá para enxergar 128 e a palavra IN, IN, sim? São somente duas letras, IN, que significa polegada em inglês. Então, e aqui embaixo eu tenho o nônio em milímetros, sim? Aqui eu tenho a escala 5 centésimos, sim? Dá para enxergar, mas na frente vamos falar sobre ele. Então, os nônios, eles são utilizados para tomar medidas decimais. Aqui em cima, aqui ó, nós temos medidas inteiras. Lembram que a gente contava 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, 9 milímetros, 10 milímetros. Todas essas leituras aqui são inteiras. Mas quando a gente toma leituras, naturalmente, ele pode dar uma leitura inteira, como pode dar, por exemplo, 10 milímetros, ou 10,80 milímetros, 10,75 milímetros. E aqui em polegadas, ele pode dar uma polegada e 3/16. Ele pode dar uma polegada, ou para melhor dizer, 1,5 polegada, sim? Ou 2,5 de polegadas, sim? Então, para essas medidas adicionais, fora das medidas inteiras, como 1 polegada, 2 polegadas, 3 polegadas, então a gente usa o famoso nônio, a famosa escala, sim? Então, nônio é a mais mínima expressão de uma medida, pessoal, tá? Isso aí é um conceito que eu uso há muito tempo para melhor explicar, sim? Então, aqui é o nônio, sim, em milímetros, nônio em polegada. Isso aqui é uma trava, pessoal. Esse aqui, como já falei, e como está bem expressado aqui, é uma régua fixa. E esse aqui, ó, é uma régua móvel. Por quê? Porque a gente, com a ajuda desse apoiador, a gente consegue deslocar essa escala, essa régua móvel para trás e para frente, pessoal, sim? Segundo a dimensão que a gente precisa ter para efetuarmos alguma medida de alguma peça, para então poder estar obtendo aí a largura ou o comprimento ou espessura de uma peça. Esse instrumento então possui três ferramentas, que são as orelhas para medidas internas, sim, para medir as partes internas das peças, sejam elas
largura, comprimento ou até mesmo o diâmetro. O diâmetro é um tipo de leitura que a gente usa quando mexemos com peças cilíndricas, como por exemplo as tampas dos pincéis de quadro branco, os copos que são cilíndricos, por exemplo. Aqui temos os bicos, sim, que são usados para tomar leituras de externas, leituras como comprimentos, larguras e assim por diante. E temos um haste de profundidade que ele permite então conhecermos a profundidade dos furos de algumas peças. Então, esse haste ele está acoplado no verso dessa chapa metálica, aqui nesse carro móvel, nessa escala móvel. À medida que eu colocar o dedo aqui e puxar ele para trás, esse haste vai saindo para cá com maior intensidade. Então, é muito indispensável conhecermos que as pontas desse instrumento elas são afiadas e podem ferirmos sem as devidas precauções e os devidos cuidados na hora de trabalharmos com eles, tá? Tanto aqui em cima, aqui embaixo, quanto aqui em cima. Eles têm forma de tesoura, sim? Então, as leituras são feitas nessa área aqui, nunca aqui em cima, sim? A gente nunca coloca a peça dentro, aqui na parte superior, senão aqui embaixo, nas pontas. E aqui nas orelhas, igual, a gente coloca as peças nessa área, bem aqui. Perfeito, pessoal? Vamos com mais um conhecimento. Aqui, ó, as formas de leitura, as medidas que a gente pode tomar, como já estava conversando. Eu tenho uma medida com salto, eu até falei dela numa aula passada, onde estávamos fazendo a leitura em polegadas com uma régua graduada de um fixador, um elemento de fixação, onde não estávamos tomando em conta a cabeça desse elemento. Então, a leitura com salto é isso, é deixar simplesmente uma parte da peça que talvez não é necessária para o processo produtivo. Então, temos aqui esse tipo de leitura. A leitura se forma aqui, sim, desde a ponta aqui, a base aqui, e essa abertura até onde ele chegar, né? E aí efetuamos então essa leitura com salto. E a leitura se faz aqui, desde esse zerinho até esse zero que está aqui bem minudinho, seja se for em milímetros. E se for em polegadas, então seria desde esse zero até esse zero que está bem aqui em cima. Aqui temos umas medidas externas, como estamos explicando, a peça é colocada bem embaixo, assim, na área da tesoura dos bicos inferiores do instrumento, e a medida interna é feita então aqui na parte superior. Aqui estamos conhecendo, por exemplo, a largura interna de uma peça. E a medida de profundidade, aqui temos o haste de profundidade. Se a gente arria ele até encostar na base do furo, e então travamos. Cada vez que a gente toma uma leitura, a gente deve travar com aquele elemento de fixação, aquele parafuso de fixação. Especificamente com esse elemento de fixação, a gente toma uma leitura e trava ele, sim? Para a gente efetuar a leitura, a gente primeiro, para a gente abrir o paquímetro, a gente primeiro destrava. Não podemos tentar abrir o paquímetro sem antes destravar. E assim que a gente efetuar a leitura, a gente então trava o parafuso para evitar que a régua fixa se movimente à esquerda ou à direita, impossibilitando assim a leitura correta e provocando aí um erro de leitura. Tá bom, pessoal? Isso aqui foi mais uma aula. Na próxima aula estaremos conhecendo as escalas desse instrumento e efetuando leituras com esse instrumento. Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.